Nesse vídeo nós vamos dar continuidade no projeto SuperPong do módulo 1 do nosso curso de Unity 6. E agora a gente vai programar o movimento dos nossos pedals quando o jogador pressionar alguma tecla. Vamos começar. Aqui em Scripts eu vou criar um novo script, então eu vou vir aqui em Create, Scripting, MonoBehavior Script e eu vou chamar de Pedal. Esse vai ser o script que vai controlar as traves do nosso jogo. Então eu vou dar Enter para ele abrir aqui com VS Code. Ele já vai vir aqui com os métodos StartUpDate, eu vou remover os dois e a gente vai começar a partir daqui. A primeira coisa que a gente vai definir é um atributo para a nossa classe Pedal, definindo a velocidade de movimento do pedal. Então eu vou criar aqui um atributo chamado de Public, ele vai ser do tipo Float Speed. E aí a gente vai criar ele já com um valor padrão definido. Vou salvar, em seguida a gente vai criar aqui de novo o método Update, então eu vou colocar ele como Private, porque a gente só vai acessar ele internamente aqui. E aqui a gente vai programar o movimento. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai usar o transform.translate que a gente já viu numa aula anterior para mover esse objeto para cima e para baixo. Mas a gente quer fazer isso dependendo do que o usuário pressionar. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou criar uma variável aqui float, eu vou chamar de movement. Vou colocar um valor 0 para ela. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar se o jogador pressionou a tecla W, a gente vai dizer que esse movement tem valor 1, indica que ele vai mover para cima. E se o jogador pressionar a tecla S, a gente quer mover para baixo. Então a gente muda esse movement aqui para -1. Então a gente pode fazer o seguinte, para acessar os inputs do usuário, a gente pode utilizar a classe input e um método que chama getKey. E aí no getKey ele pede pra gente um parâmetro que é a tecla que vai ser pressionada. Então eu posso usar aqui, por exemplo, keycode. E a gente vai ver que ele tem várias opções aqui, que representam todos os botões do teclado. E no caso do W, que a gente quer para pressionar para cima, a gente usaria o W. Então, chamando esse método aqui, ele vai retornar para a gente um booleano que vai dizer true ou false para caso esse botão está sendo pressionado. Então, se o retorno aqui for true, significa que o jogador está pressionando a tecla W. Se o retorno for false, significa que ele não está pressionando a tecla W. E aí a gente pode colocar isso num if. Então, eu vou fazer aqui, ó, if input getKey, e aí eu vou colocar aqui a chave keycode como W. Aí se a gente entrar nesse bloco, a gente vai falar que o movement é igual a 1, que isso vai representar pra gente que ele tá movendo pra cima. E aí separado eu vou fazer um outro if, que a gente vai aplicar a mesma lógica, getKey. E aqui a gente vai usar a tecla S pra gente saber que o jogador tá pressionando pra baixo. E caso ele esteja pressionando pra baixo, a gente vai atribuir o valor -1 para a variável movement. Aí agora basta a gente usar aqui o método translate para a gente aplicar o movimento baseado no botão que o personagem pressionou. Então a gente pode usar o próprio movement como valor para o Y do movimento. Então eu poderia colocar aqui no X 0, porque a gente nunca vai mexer no eixo X. E aqui eu posso colocar um movement para mexer no eixo Y. E é claro, para o Z a gente não precisa colocar nada. Só que aí tem um porém que a gente já viu. Se eu colocar um aqui, ele vai mover muito rápido. E essa velocidade vai variar de acordo com cada computador. Então um computador com processamento mais alto vai muito rápido, um computador com processamento mais lento vai um pouco mais devagar. Então a gente pode utilizar a variável speed para a gente gerenciar a velocidade que a gente quer, junto com o delta time que a gente viu numa aula anterior. Então aqui basta eu multiplicar esse valor pela velocidade. Qualquer valor que a gente colocar aqui na velocidade vai estar definindo o número de unidades que a gente vai utilizar. Então aqui no caso a gente está multiplicando por 5, o movement vai virar 5. E a gente multiplica também pelo delta time, que é para ele normalizar essa velocidade de acordo com o processamento. Então se for um loop mais lento, ele vai ter um valor maior. Se for um loop mais rápido, ele vai ter um valor mais lento. E com isso a gente já pode testar aqui se funcionou. Vamos voltar lá para o editor. Então a gente seleciona o pedal left e a gente vai adicionar o script que a gente criou para ele. Vou arrastar ele aqui, vou salvar a nossa cena e a gente pode rodar o nosso jogo. Então agora, se eu pressionar a tecla W, ele tem que mover para cima, vamos ver se vai funcionar. Ó, funcionou. E se eu apertar a tecla S, ele vai mover para baixo. Então a gente consegue mover para cima e para baixo normalmente. E aqui eu quero fazer um adendo interessante sobre algo que a gente fez aqui no script. No Unity, todo atributo que a gente define como público, eles vão aparecer no inspetor.
Então se a gente olhar aqui no nosso componente, a gente consegue ver esse atributo speed aqui com o valor que a gente definiu. E essa é uma forma muito útil que a gente pode usar para personalizar os comportamentos dos nossos objetos, como no caso da velocidade. Ao invés de sempre alterar a velocidade no código, se a gente quiser usar uma outra velocidade, por exemplo, a gente pode definir esse atributo como público e a gente configura isso na própria cena, alterando aqui no inspetor. Então, por exemplo, se eu parar o jogo aqui e alterar esse valor para 10, a gente vai ver que o movimento vai ficar muito mais rápido. Então eu vou rodar de novo. E aí a gente vê que ele move muito mais rápido do que estava movendo antes. E isso facilita muito o teste também, porque agora a gente pode alterar a velocidade e testar, inclusive com o jogo rodando, que é muito prático. Então aqui eu coloquei 10, mas eu poderia voltar ele para 5 aqui, enquanto o jogo roda e já verificar o resultado. Ó, ele já ficou mais lento. Vou colocar 1 para ele ficar bem lento. Ó. Ele vai mover bem devagarinho. Vou colocar 20, ele vai ficar mega rápido. Ó. Quase não dá para controlar. E aí aqui só tem um detalhe, tá? Toda alteração que a gente faz aqui no editor, ele fica salvo na cena. Mas tem que ficar atento quando você fizer uma alteração enquanto o jogo estiver rodando. Porque qualquer mudança que a gente faz no inspetor enquanto o jogo está rodando, ela não vai ficar salva. Então se eu parar o jogo aqui, esse valor 20 que eu coloquei, ele vai voltar para 10. Era o que a gente tinha colocado antes de executar o jogo. Então esse é um erro bem comum que acontece, a gente tem que ficar atento, que é, você quer fazer uma alteração permanente nesse valor, você altera sem o jogo estar rodando, e enquanto o jogo está rodando, você pode fazer qualquer alteração temporária só para teste. Então esse é um fator bem importante que a gente tem que ficar atento. Então eu vou deixar aqui o valor 5 como padrão para esse cara. E agora tem um outro fator importante que a gente vai ter que levar em consideração para o nosso jogo, que é o seguinte: a gente consegue mover a trave, mas a gente consegue sair da tela. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o movimento dela fique limitado aos limites da nossa tela. Então é isso que a gente vai programar agora. Mas aí, antes da gente partir para o código, tem um outro fator importante que a gente vai ter que levar em consideração. Numa aula anterior, a gente viu que o Unity ele segue uma unidade de medida partindo do zero. Então, o ponto zero do nosso mundo é o centro de tudo. Então ele começa aqui do centro e ele aumenta para a direita, para cima e diminui para a esquerda e para baixo. Mas o mundo do Unity ele tem um tamanho infinito. Então como é que a gente pode saber se a nossa trave está extrapolando o tamanho da tela ou não? A gente pode usar a câmera para fazer isso. Então a câmera é meio que o delimitador do que o jogador está vendo. Então o que a gente vê aqui na cena game é essa mesma área de contorno branco que a gente vê aqui da nossa câmera. Então a gente vai ter que usar a nossa câmera para saber qual é a posição máxima da qual o nosso pedal pode se mover. Essa coordenada que a gente comentou que sai aqui do centro, essa é a coordenada do mundo do Unity. Mas o Unity usa uma coordenada diferente para o tamanho da tela. Então ele tem um conceito que diferencia entre World Point, que é o ponto do mundo, e o Screen Point, que é o ponto na tela. E as unidades de medida da tela é um pouco diferente, porque aqui nesse caso, ao invés dele usar essa unidade genérica que a gente tem para o mundo, ele mede o tamanho da tela em pixels. Então quando a gente vai calcular a posição do nosso pedal para saber se ele está saindo da tela, a gente vai ter que fazer uma pequena conversão dessa unidade de medida da tela para a unidade de medida do mundo do Unity. E a gente vai fazer isso da seguinte forma. Aqui no script, depois de aplicar o movimento, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável em que a gente vai determinar qual é a posição máxima no eixo Y do qual o pedal pode se mover. Então, position Y, eu vou pôr aqui. E essa posição vai ser o topo da tela. Então, a parte mais alta da qual ele pode se mover. E a gente vai definir uma outra variável que vai ser um mínimo da posição no eixo Y ao qual ele pode se mover, que vai ser a parte de baixo aqui da nossa tela. E aí, para calcular isso, a gente pode usar a nossa câmera. Então, o Unity ele tem uma função aqui que a gente pode chamar classe câmera, .main, e ele vai trazer a câmera principal pra gente. No nosso caso, como a nossa cena só tem uma câmera, ela já é definida como principal. E aí a gente vai usar uma função da câmera que é a seguinte, Screen to World Point. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar uma coordenada em unidades da tela e ela vai converter para as unidades do mundo no Unity. Então a gente vai passar para ele aqui um vector 3, dizendo qual é a posição da tela ao qual a gente quer converter para o mundo. E essa posição é a que a gente vai usar para limitar o movimento da nossa trave. Então aqui eu vou criar um novo vetor, vai ser vector 3. No eixo X, pouco interessa pra gente, então eu vou setar aqui 0. E no eixo Y, a medida do Unity aqui da tela é diferente, porque no mundo ele parte do centro, mas na tela parte do lado esquerdo inferior, então ele começa em 0 aqui no canto esquerdo, e aí o valor do Y aumenta para cima e o valor do X aumenta para a direita. Então aqui, pra gente pegar a posição da tela no topo aqui em cima,
a gente pode pegar o tamanho da tela. Então tem uma propriedade do Unity que a gente pode acessar que é screen.height. Ele vai trazer pra gente o tamanho da tela. E aqui o eixo Z também pouco interessa pra gente, a gente pode colocar como 0. E aí depois de fazer essa conversão, esse método retorna pra gente um vetor também, porque ele tá convertendo um ponto XYZ para outro ponto XYZ. Só que o que interessa pra gente é só o Y. Então aqui no finzinho eu vou pegar só o Y desse valor que a gente recebeu de volta. Então com isso a gente tem qual é a posição máxima da qual a trave pode mexer no eixo Y. E a gente vai fazer algo semelhante para o valor mínimo que a gente quer receber. Então eu vou pegar aqui câmera.me, vou converter uma coordenada da tela para world, e aí isso vai ser um vetor. E aí quais são os valores que a gente quer passar aqui? Então como a coordenada da tela começa daqui para cima, então aqui a parte mais baixa já vai ser o ponto 0 da nossa tela. Então agora a gente pode passar 0 para o eixo X, porque o X não interessa pra gente, 0 no eixo Y, que é a parte de baixo da tela, e 0 no eixo Z, porque também não interessa pra gente. E da mesma forma, a gente quer pegar só o valor Y. Perfeito. Então a gente pode usar esse valor agora pra gente limitar o movimento da nossa trave. Então a gente moveu ele aqui usando o Translate, e a gente vai usar os valores dessas variáveis que a gente definiu aqui agora para verificar se ele extrapolou essa posição. Então, se a posição da nossa trave tiver maior do que esse valor máximo, a gente vai fazer com que ele volte para essa posição aqui, para que ele nunca saia da tela. E a mesma coisa para a parte de baixo. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar uma variável com a posição atual, então, que ele tem. E aí essa posição já vai estar contabilizando a nova posição depois de ter executado esse comando translate. Vou pegar aqui position. Aí a gente vai limitar só o valor no eixo Y. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente pode fazer um if, em que a gente vai verificar o seguinte. A posição de Y é maior ou igual ao max position Y? Se for esse o caso, a gente vai pegar a posição e vai colocar o próprio valor do max position. Então, sempre que ele passar, ele vai voltar para a posição máxima que ele pode ir. E a gente pode fazer um outro if, else position for menor ou igual à posição mínima no eixo Y. A gente atribui a posição mínima para ele. E aí, para fechar, a gente atribui aqui a posição de volta para o transform desse objeto. Vou colocar aqui a position com a posição nova que a gente definiu. Perfeito, vamos testar se isso funciona. Então, vou rodar o projeto. Eu vou segurar para cima para ver o que acontece. Ó, chegando no topo aqui, ele já não tá subindo mais. Eu tô segurando o W aqui e ele não tá subindo. Mas ainda não tá perfeito, porque a gente não quer que ele pare aqui no centro. Quer que ele pare aqui embaixo, antes dele subir mais. E a mesma coisa para baixo. Então se eu segurar para baixo aqui, ó, tô segurando ainda, ele bloqueou o movimento aqui no meio do nosso pedal. Isso acontece por quê? A posição do nosso objeto é medida a partir do centro dela. Então até quando a gente pega aqui a ferramenta de a gente vê que ela parte do centro. Então quando a gente limita a posição no eixo Y, a gente está limitando isso aqui. E a gente tem que considerar também o tamanho dessa forma. E o tamanho dessa forma, a gente sabe que nesse caso, a gente definiu como escala 2, então ele tem 2 de tamanho. Então a gente teria que calcular a posição dessa forma, mais uma unidade de medida, para a gente saber se ele está extrapolando a posição da tela a partir do topo. E a mesma coisa para baixo. A gente teria que fazer a posição aqui no centro, menos uma unidade, que é metade do tamanho dele, para a gente saber a posição dele na parte de baixo. Então a gente pode calcular isso da seguinte forma. Então aqui no código a gente pode limitar esse movimento subtraindo a posição máxima no eixo. E aí quando a gente for atribuir o valor aqui, a gente tem que subtrair 1 também, para que ele atribua o mesmo valor aqui. E a mesma coisa para a parte inferior, só que nesse caso a gente vai somar mais 1. E a gente soma durante a verificação aqui e soma mais 1 aqui também. Porque aí nesse caso o que ele vai fazer é o seguinte. Quando o código for verificar se a posição do pedal ultrapassou o limite da tela, ele não vai mais verificar a partir daqui, topo da tela. Ele vai verificar do topo da tela menos uma unidade. Então ele vai travar o movimento do pedal aqui. E a mesma coisa para a parte de baixo. Ele, ao invés de travar o movimento do pedal no limite da tela, que seria onde a gente estava fazendo antes, o que faz com que parte do quadrado aqui saia da tela, ele vai travar o movimento pelo da tela mais 1, nesse caso. E aí ele vai travar o movimento aqui. Então a gente pode rodar o jogo aqui para ver como é que fica. Então se eu segurar apertado para cima, vai mover até aqui e ele já não vai mais do que. Então já está funcionando legal. E para baixo, a mesma coisa. Então, a gente consegue mover para cima e para baixo e o jogador não vai poder sair da tela em nenhum momento. Agora eu quero mostrar também uma forma um pouco mais simples da gente fazer esse
else aqui. A gente pode resumir tudo isso aqui numa única linha utilizando uma função matemática chamada clamp. Então o Unity ele tem uma classe chamada mathf que possui várias operações matemáticas que a gente pode utilizar e uma delas se chama clamp. Clamp ele vai receber 3 valores. Ele vai receber um valor, então a gente poderia passar aqui, por exemplo, a posição atual do nosso objeto. Aí o segundo argumento é o valor mínimo que esse cara pode ter, que seria o equivalente a esse aqui, a posição mínima mais 1, e o valor máximo que o primeiro argumento pode ter, seria o equivalente ao max position menos 1. Internamente ele vai fazer meio que essa lógica pra gente. Ele vai verificar se esse primeiro valor aqui é maior ou igual a esse aqui, e se for o caso ele vai retornar o valor máximo, no caso o último argumento aqui, né? E vai fazer a mesma coisa pro valor mínimo. Se ele for menor ou igual ao valor mínimo, ele vai retornar o próprio valor mínimo. Então a gente pode simplesmente pegar aqui a posição no eixo Y e atribuir essa operação. Basicamente ela vai estar fazendo esse if pra gente. Então a gente consegue resumir tudo isso aqui numa linha só. Então se a gente rodar o jogo de novo, é esperado que o comportamento dele seja o mesmo. Tentar mover para cima. Beleza, ele limitou aqui o movimento. E para baixo também ele não está deixando sair da tela. Então agora, como uma última etapa, vamos só dar uma reorganizada nesse código para ele ficar mais fácil de ler. Porque se a gente reparar aqui, o update já está ficando meio grande. Ele está pegando aqui os inputs, ele está fazendo um movimento, ele está limitando a movimentação, então tem bastante coisa acontecendo, pode ficar um pouco difícil ler. Uma das formas que a gente tem de organizar isso é separando vários pedaços aqui em métodos. Então a gente pode identificar aqui várias ações independentes, pegar o código dela e colocar num método separado. Vamos começar identificando aqui o seguinte. A gente tem um trecho aqui que é só relacionado com a parte de input do usuário. Então eu vou fazer assim, vou criar aqui um método separado, ele vai ser privado porque a gente só vai usar ele internamente, e aí a gente vai fazer essa parte aqui do qual ele define qual é o valor do movement para a gente utilizar. Então ele vai retornar um float e eu vou chamar de process inputs para ele processar a entrada do usuário. E aí a gente pode pegar todo esse trecho aqui, copiar e colar ele aqui embaixo. Com a diferença que agora, por ele ser um método, a gente tem que retornar o valor. E a gente pode retornar o próprio movement. Então eu vou retornar aqui movement. Então com isso, aqui no update agora, a gente só precisa fazer o seguinte. A gente remove esses ifs. Para a gente definir esse valor que vai determinar qual a direção que ele está movendo, a gente chama o método process. Então legal, a gente já agrupou toda a parte de input num único método. Aí aqui eu consigo identificar mais 2 operações diferentes. Uma delas é o movimento e a outra é a parte que verifica se o pedal está saindo da tela. Então vamos fazer um método só para a parte de movimento. Eu vou recortar esse trecho e vou criar aqui embaixo outro método que vai ser private. Ele não vai retornar nada porque ele só vai aplicar o movimento e eu vou chamar de move. E aí ele vai receber esse movement que a gente está definindo aqui no método process input. E basicamente ele vai fazer o translate pra gente com o valor que ele receber como parâmetro. Então aqui a gente pode substituir esse trecho e simplesmente chamar aqui move e passar o movement que a gente pegou aqui. Vou passar aqui movement. E para fechar, a gente vai mover essa parte também que limita a posição dele à tela para um outro método. Então eu vou criar mais um método aqui, que vai ser private. Ele não vai retornar nada, porque ele só vai executar uma ação e não precisa de retorno. E eu vou chamar de clamp position to screen. Seria limitar o movimento à tela. E aí a gente pode recortar todo esse trecho aqui e colocar ele aqui. E no update a gente chama o método direto. Dessa forma, então, fica muito mais fácil a gente entender o que está acontecendo, porque quem for ler o método update, que é o que interessa pra gente, ele vai ler o nome do método e já vai entender o que está acontecendo. Então, na primeira linha a gente está lendo os inputs, na segunda a gente está fazendo o movimento, e na terceira a gente está limitando o movimento à posição da tela. Beleza, então com isso a gente encerra esse vídeo, e no próximo a gente vai programar o movimento do outro pedal. Então eu vou ficando por aqui, valeu!